E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Carvalho, trazendo pra vocês hoje mais um React. Dessa vez, a parte final do resumão, do Fate Resumão do Matheus, que eu demorei a trazer, mas trouxe. E, bom, é isso, só vamos. As outras partes estão aí no canal, se você quiser conferir. Lá aí na descrição tá o link dessa parte final, pra você poder conferir o vídeo original. E minhas redes sociais também, e meu canal na roxinha, ok? Então, sem mais delongas, 3, 2, 1, play. Fala pessoal, vamos aqui a mais um vídeo da nossa rinha do Copo Sagrado. Caso você ainda não tenha visto as outras 3 partes, está aí nos cards a playlist completa pra vocês, meu querido. Inclusive, se liga só como tá a nossa linha cronológica de Fate. Tá da hora, hein? Um dia ela vai estar um pouquinho mais cheia. Pouquinho. E o que será adicionado hoje na nossa linha cronológica? Ah, meus queridos, hoje iremos falar sobre a rota Ravensfield. Como falei nos vídeos anteriores, Fate Stay Night originalmente era uma visual novel. Essa visual novel tinha 3 rotas diferentes e felizmente fomos agraciados por uma adaptação em anime de todas elas, sendo que algumas tiveram mais sorte que outras. E primeiramente já quero mandar a internet se lascar, porque na moral, a imagem que vocês passaram dessa rota foi de: mano, você já viu Ravensfield? É o Fate Dark. A heroína é psicopata. Fate Dark. Dark. Falaram tanto de Fate Dark, que eu imaginei que essa trilogia iria ser uma versão rota genocida do Limited Blade Works. Mas no fim, pra minha alegria, foi muito mais que isso. Essa rota acrescentou e explorou tantos personagens e tantas paradas da história, que na moral, dentre todos os Fates feitos pela Ufotable, Ravensfield se tornou de longe o meu favorito. E chega de enrolação, pois é com muita alegria que venho hoje encerrar o nosso resumão de Fate, falando hoje de Fate Stay Night Ravensfield, a rota onde o protagonista é tarado pela mina psicopata. Beleza. Bem, Ravensfield começa praticamente do mesmo jeito da rota passada, com a diferença de que ele inicia dando foco à nova heroína principal da rota, Sakura Matou. Bem, vocês já conhecem a triste história da nossa Sakurinha aí. Ela era da família Tosaka, foi dada para se tornar herdeira da família Matou, e ao longo dos anos passou por todas aquelas torturas incessantes no porão dos vermes. Porém, o que ainda não sabemos é como aquela garotinha vazia do Fate Zero se tornou essa garota um pouco mais expressiva no Fate Stay Night. E essa resposta já é mostrada pra gente no início do primeiro filme da trilogia Ravensfield. Sim, ao contrário do Limited Blade Works, que foi adaptado em um anime de 25 episódios, essa rota foi adaptada em uma trilogia de filmes. Aqui descobrimos como a Sakura ficou tão próxima do nosso menino Shiro. E adivinha só, a admiração dela por ele vem de muito tempo atrás. Pra ser mais específico, após ela ter visto o protagonista fazendo saltos no pátio da escola. Sim, a mesma coisa que aconteceu com a Rin. Ninguém resiste ao nosso menino bom de vara, não é mesmo? O momento onde os dois se conheceram de verdade mesmo foi quando o Shiro, que participava ali do clube de arquearia da escola, nada por acaso, não é mesmo, acabou fraturando o braço quando a equipe estava presa a participar de um torneio muito importante. E foi aí que a Sakura apareceu do nada na casa dele, se oferecendo para ajudar nos afazeres domésticos, até que ele se recuperasse daquela fratura ali. E dessa forma um laço muito forte foi criado entre os dois, chegando ao ponto do protagonista admirar tanto o empenho da Sakura, que ele acabou dando uma cópia da chave da casa dele, para que ela sempre pudesse vir na hora que quisesse e entrasse na hora que quisesse. E essa cena é bem foda, pois um gesto pequeno como esse é algo que a Sakura nunca recebeu na casa dos Matou. E foi com esse carinho e reconhecimento que a Sakura nunca recebeu na família Matou, que fez com que aquela casca vazia e sem emoções se tornasse aos poucos essa garota gentil que conhecemos hoje. Fora esse foco na Sakura, o início da rota é praticamente a mesma coisa. O nosso protagonista é atacado pelo lance, a Saber é invocada, ocorre a luta contra o Aki, e dessa vez ele sai machucado, eles vão para a igreja para conversar com Kirei, ocorre o primeiro encontro dos protagonistas com a Ilie e o Berserk, e até aí só algumas leves mudanças aqui ou ali. A grande novidade mesmo vem agora, pois enquanto o Shiro e a Saber voltavam para casa após a luta contra o Berserk, eles acabam cruzando com o Shinji e a sua Seva Rider. E covarde do jeito que o bosta do Shinji é, ele aproveita que o protagonista ainda tá tentando processar ali a situação e já manda a sua Seva atacar os dois. E se você achou que a Rider ia apanhar para o mestre da casta nessa rota também, ah, meu amigo, você está muito enganado. Rotas diferentes, acontecimentos diferentes. Ela pega impulso nas suas próprias correntes e avança pra cima da Saber. E apanha pra ela. Sim, a Rider é simplesmente nocauteada com apenas um golpe da Saber. E foi por causa dessa derrota precoce do Shinji que essa rota começou a andar para um rumo totalmente diferente da história. Pois após ver a surra que o seu neto levou logo no começo, Zou, quem matou, toma uma postura diferente da rota passada. Ele decide participar da quinta guerra do Santo Grau. Oxe, pois vai ficar querendo. Todos os chefes já foram invocados. Calma, menino Ban. Não subestime esse velho. Lembra
lembra das 3 famílias que fundaram esse ritual aí do Santo Grau? Os Makiri, que é o antigo nome da família Matou, foram os que criaram os selos de comando dos servos. Então os Zouken, sendo um dos arquitetos desse sistema aí, provavelmente conhecia brechas para fazer aquela coisa. Que coisa, Matheus! Vamos para o templo de Ryundo para vocês verem com seus próprios olhos. Como vimos na rota passada, o templo se tornou o domínio da Cassie durante essa quinta guerra do Santo Grau aí. Então a nossa bruxa estava ali procurando seu servo assassino lá no templo, de boa. Satanás! Venha cá, Satanás! Quando do nada, a única coisa que ela encontra é a espada do Sasaki desaparecendo. E o que aconteceu? Ele capotou, meus amigos. Sim, o nosso querido Sasaki Kojiro da rota passada, vulgo classe porteiro, espadachim foda, o cara mais paciente da guerra toda, nessa rota simplesmente capota já na sua primeira cena. O que aconteceu com o Sasaki foi que o Zouken usou o corpo dele pra parir o verdadeiro Assassin. Obrigado pela explicação, Matheus. Não entendi foi nada. Bem, menino bom, muita coisa enfeita e fica vaga de explicação, mas o que a maioria acredita é que o Zouken, por ter sido um dos arquitetos dessa guerra, sabia como se aproveitar de brechas do sistema para se tornar um 8º mestre nessa guerra. Ainda mais pelo Sasaki ter sido invocado de uma maneira errada, né? Invocado por outro servo. Então é uma pena, Sasaki. Infelizmente você não poderá mais proteger a Cassie. Essa rota tá complicada, Matheus. O Chevo já aparece morrendo, né, menino bom? Tipo a Cassie que também capota logo em seguida. What? Sim, sabe a Cassie que foi um dos grandes boss da rota passada, a mãe que revirou a Guerra do Grau, fez time Pokémon de servos e ainda botou o Kirei pra correr? Nessa rota é capotada de uma maneira bem inesperada, devido aos seus sentimentos. Pois o verdadeiro Assassin entrou no templo, pegou o professor Kuzuki como refém e a fim de quebrar a sua ligação com o templo, ele apela para o ponto fraco da Cassie. Tira o selo de comando de mim, bro! Que porra de... Digo, olha que eu uso os selos de comando pra forçar você a... Tira esse selo de comando aqui que eu dou esse Acton Figure da Saber. Tirei, me dá! Aqui, seu Acton Figure, pô! Sim, a Cassie e o porteiro já foram capotados pela nossa mais nova dupla da Guerra do Santo Grau. Mas isso aí é apenas o começo, pois além desses dois, existe uma terceira figura ajudando eles. Estou me referindo a essa estranha sombra aí. Sim, meus amigos, vos apresento a trindade do capotamento da rota Ravensfield. Esse é o trio responsável por revirar a quinta guerra do Santo Grau de ponta cabeça. Peraí, beleza, voltei, deixa eu voltar aqui 5 segundinhos. Esse é o trio responsável por revirar a quinta guerra do Santo Grau de ponta cabeça. Algo tão insano que o que a Caster fez no vídeo passado, meu Deus do céu, velho. Aquilo foi brincadeira de criança. Mesmo com a Caster capotada, aqueles casos das pessoas tendo sua energia drenada continuam ocorrendo em Fuyou. Porém, dessa vez, as vítimas estão perdendo a sua vida no processo. Por causa disso, Kirei manda o seu Lance atrás do assassino para ele descobrir algo. Lança encontrou o assassino. Barulhinho do áudio do WhatsApp. Lança, isso foi uma explosão. Vocês estão lutando em plena rodovia. Da maneira mais discreta possível, né, pô? Exatamente. Essa perseguição ao assassino termina com ele levando o Lance até o mesmo lago onde o grau menor foi invocado na rota passada. O que foi, assassino? Cansou? Ficou encurralado? É você quem está encurralado, Lança. Que porra de voz é essa? Cala a boca, respeita a minha puberdade. E não demora muito pra resposta É do o Lance pica do One vir do Piece. fundo do lago. A sombra surge e tenta capturá-lo. Enquanto o lanceiro está focado nos tentáculos da sombra, o assassin retira o pano do seu braço direito e revela o seu grande triunfo. Fantasma nobre! Jabá! Virou! Pera, você disse fantasma nobre? Bilu. Gay! Antes que o Lancer conseguisse terminar a conjuração do seu fantasma nobre, o assassino termina de finalizar o seu. O braço demoníaco Zabania, quando tocado no peito do inimigo, projeta uma imagem espelhada do coração dele na mão do assassino, com ele podendo esmagá-lo com as suas próprias mãos. Bem, pelo menos nessa rota não meteram nada no meu corpo. Porra, por que vocês me odeiam? Sim, meus amigos, o menino Lancer é absolvido pela sombra. E o assassino aproveita e devora o coração do nosso querido lanceiro. Matheus, desnecessário demais isso aí, hein? E nem tanto, menino Ban, pois essa é uma das skills desse assassino. Uma skill de transfiguração. Quando ele come o coração de outro servo, ele compensa a falta de poder em outros atributos que ele não é tão bom. Coração, bondade.
Ó céus, que voz maravilhosa que eu tenho agora! E o que é essa sombra aí, Matheus? Inicialmente ela é apresentada como uma entidade poderosa pra caralho, tanto que o próprio Zouken admite que não consegue controlá-la, ele apenas consegue usá-la. Como por exemplo, quando a Sashin levou o lance até o rio onde a sombra estava para que ela pudesse ajudá-lo, já que todos os servos dessa guerra são bem mais fortes que o assassino. Mas o que é isso, Matheus? O que é isso? Resumindo aqui, sem querer dar muito spoiler ainda, ela é uma tentativa do Zouken de criar o seu próprio grau menor. Sim, assim como a Elia e a mãe dela, aquela coisa também é um receptáculo do grau. Então a sombra nada mais é do que a vontade do segundo grau menor personificada. Como ela não é o grau menor oficial, ela precisa sair pela cidade consumindo mana das pessoas ou se alimentando dos servos, como foi no caso do Lancer e da Caster. Ué, mas já Elia e Ari não caçavam os outros para absorver a mana. Exato, menino Ban. O papel delas era ficar sentada e esperarem todos os servos serem derrotados. Porém, esse segundo grau é uma anomalia. Se ele ficasse parado, ele nunca iria se completar, pois todos os servos que morrem em luta normalmente acabam indo automaticamente para aquela que é o grau menor oficial, que no caso é a Elia, né? Então, para se completar esse segundo cálice aí, que vou começar a chamar aqui de grau negro, criou essa sombra para caçar os servos. Mas já vou avisando que essa coisa é algo totalmente roubado, não existe meios de derrotá-la normalmente. E o Zouken se aproveita dessa onipotência da sombra para eliminar todos os outros servos, fazendo com que esse trio tenebroso aí faça só no primeiro filme um triple kill. Peraí, Matheus. Castelance. Só foram 2, Matheus. Ah, eu acabei esquecendo da Saber ali que também capotou. É o quê? Sim, a nossa menina Arthúria também é absorvida pelo grau negro. O Shiro tinha ido até o templo para investigar a sombra, né? A pedido do próprio Kirei. E quando chegou lá, eles acabaram ficando presos em uma armadilha do Zouken e do Assassin. Com isso, os únicos servos que ficaram sobrando nessa rota foram o Assassin, Archer, Berserk e Rider. Eu sei que zoei ela pra caralho na rota passada nessa também, mas inclusive quando a Saber é devorada pela sombra e o Shiro é deixado para ser morto pelo Assassin, quem aparece para salvar ele é a Rider. Nisso você já deve estar pensando, coitada, velho, vai levar uma surra tão grande do Assassin. Mas se vingou de tudo que ela sofreu no começo dessa rota e nas outras aí agora. Ah, é isso! Rider doida? Por que ela defendeu o Shiro, Matheus? É porque agora temos um pequeno plot twist na história, menino Ban, que inclusive já deu uma grande pista lá no resumão da rota passada. Acontece que o Shinji nunca foi o verdadeiro mestre da Rider. Na verdade, ele só estava com a posse dela só porque a sua verdadeira mestra permitia. A Sakura matou. Se vocês forçarem um pouco a memória, vão lembrar que no vídeo passado, o Shiro acha que o Shinji bateu na irmã dele devido a ele ter visto uma mancha vermelha na mão dela. Agora nós sabemos bem o que era aquilo. Eram os vestígios do seu selo de comando. E é nessa rota que conhecemos completamente o quão lixo esse moleque é. A Sakura passou o selo de comando pra ele por ele ter ameaçado ela. Pois segundo o bosta aí, o mestre da família matou, devia ser ele. Era ele quem merecia ser o verdadeiro herdeiro da família. Mas quem dera, filho da puta, 100% do fandom queria que fosse você dentro da porra do porão dos anos. Claro que até esse momento os nossos protagonistas não sabiam que a Sakura era a verdadeira mestra da Rider. A revelação mesmo só vem agora no segundo filme do Heaven's Feel, onde ele já começa com o Shinji fazendo a irmã dele de refém, a fim de atrair o Shiro até a escola para ele se vingar da surra que ele levou lá no início da guerra. Só que felizmente algumas coisas nunca mudam. O Shinji acaba perdendo pro Shiro de novo, e o Aichi chega de surpresa com a Rin e já dá uma surra na Rider, só para não perder o costume, né, minha querida? Nisso a Sakura pega a posse da sua serva de novo pra si, e o bosta do Shinji, revoltado com isso, joga um líquido estranho ali na Sakura que faz ela perder o controle dos seus circuitos mágicos, e ela começa a machucar todos ali na sala, só parando quando o protagonista acaba sendo machucado por acidente. Bem, a Sakura acaba ficando inconsciente e os protagonistas levam ela até a igreja, e por incrível que pareça, o Kirei usa todos os seus selos de comando que o supervisor da Guerra do Grau recebe para tentar curar a Sakura. Glória a Deus, Matheus, o cara virou gente boa. Calma, menino Ban, você conhece aquele ditado, quando a esmola do Kirei é grande, até o Satanás desconfia. Guarde bem esse ato do nosso padre safado aí, pois ele jamais faria um sacrifício tão grande se não houvesse algum retorno para ele no futuro. Bem, o Kirei expõe toda a verdade sobre o que tinha dentro do corpo da Sakura, explicando todo o cruel treinamento da família Matou no Poço dos Vermes, algo que choca pra caralho os nossos protagonistas, e também diz que apesar de seus esforços, ele só conseguiu retirar a maioria dos vermes, pois a mina já foi violada por tantos que infelizmente retirar todos iria resultar na morte da mesma.
E o Kirei termina dizendo que o único jeito de salvar a Sakura atualmente é recorrendo a um milagre realizado pelo Grau, estimulando ainda mais o nosso protagonista a tentar vencer essa guerra. Mas até a guerra não ser finalizada, a Sakura voltará a ter novas crises como essa do colégio e provavelmente mais pessoas inocentes irão ser machucadas. A Rin então toma a decisão de acabar com a vida da Sakura, se referindo a ela como uma coisa perigosa, e também revela ao Shiro a história da sua família e de como a Sakura e ela se separaram, a história que as duas eram irmãs no passado, né? Porém, quando eles entram no quarto da igreja, a Sakura já havia fugido, deixando para trás as chaves que o Shiro deu para ela. O protagonista aborda enquanto a mesma estava ali perdida, sem saber para onde ir, e termina abraçando ela, prometendo que a partir de agora ele se tornará um herói da justiça apenas por ela. E devido a essa decisão, o protagonista acaba rompendo a sua aliança com a Rin, pois a mesma queria matar a Sakura para evitar que ela machucasse mais pessoas inocentes, mas ela devia botar a mão na consciência e lembrar que quem jogou o líquido na menina foi a porra do Shinji. Então a porra da culpa é daquele moleque, que inclusive era pra tu ter deixado morrer na porra da rota. Bicho fica puto quando fala do Shinji. Com o fim da sua aliança com a Rin e apenas Aroide ao lado deles, o protagonista decide fazer uma aliança com outro mestre para que ele consiga vencer a guerra do Santo Grau pela Sakura. E a primeira opção que vem na sua cabeça é a Ilia e o seu Bazaka. Bem, eu não falei ainda aqui, mas durante essa rota, principalmente após o Shiro perder a Saber e deixar de ser o mestre nessa guerra, a Ilia começa a visitá-lo com muita frequência. E aos poucos eles vão entrando no assunto deles serem irmãos e até a falarem do Kiritsu. E foi por causa dessa aproximação entre os dois que ele se sentiu mais encorajado a ir até o castelo dos Iceberg para pedir uma aliança entre ela e a Sakura. Bem, algumas coisas nunca mudam, não importa em qual rota a gente esteja. Como no vídeo passado, assim que o protagonista decide visitar Ilia, a mina já estava sendo atacada por uma outra dupla inimiga. E dessa vez, os invasores foram o Zouken e o seu Asashin. Os dois representantes das famílias fundadoras têm uma conversa ali, onde o Zouken fala sobre a sua grande ambição de alcançar a imortalidade. Apesar desse velho ter centenas de anos, a forma como ele preservou a sua vida até hoje não pode ser chamado de imortalidade, pois seu corpo apodrece várias vezes no mesmo dia, precisando a todo momento de vermes novos para manter aquela existência no mundo. E a Ilia, aparentemente possuída pelas memórias de sua antepassada, alerta o Zouken para que ele se recorde e se lembre por qual motivo eles se uniram para criar esse ritual do Santo Grau. Infelizmente o velho ignora as palavras dela, pelo que deu a entender no anime. Aquele Zouken não é o mesmo de antes. O verdadeiro Zouken matou já deve ter morrido há anos. O que Com vemos certeza. no anime nada mais é do que um amontoado de vermes tentando alcançar um objetivo sem ao menos saber o motivo. Isso será fácil. Isso, você não terá a mínima chance contra nós, garotinha. GG conhece? Eu jogo essa porra desde o pé. Bagaça eles, Basaka. Corre, assassino, fudeu! Ué, você não ia me derrotar? Bom, alguém vai, né? Nós não. E aí, meus amigos, Alguém. que a sombra surge. Porém, não é ela quem irá lutar contra a Ilia e o seu Berserk. E para executar essa tarefa, a sombra cospe uma serva corrompida. A nossa rainha Arthur retorna com uma Saber Saber Alter. negra. Com a Saber negra, Matheus. Quando um servo é consumido ainda Grande vivo pela Salter. sombra, ela pode usá-lo novamente como seu próprio servo. E quando eles emergem da sombra, sua aparência fica completamente diferente, representando uma faceta distorcida do espírito heróico. Então, se antes a nossa rainha Arthur era uma rainha bondosa, agora ela retorna como uma rainha tirana. E meus amigos, agora com a serva da classe mais OP tendo como mestra uma entidade de mana infinita, vocês já podem imaginar o estrago, né? A Saber Negra trava uma luta brutal contra o semideus grego. Uma batalha que coloca a luta dele contra o Gilgamesh da rota passada no chinelo. Apesar de sempre ser fatiado e capotado pela Arthur, o Berserk vai como? Graça! E véi, a Saber aqui é totalmente diferente da Saber do Limited Blade World. Enquanto lá ela comia bolo e quebrava copo, aqui em Revencil temos a Saber gótica Dark. O vestido dela é Dark, a espada dela é dark. Os ataques dela são Dark. As flores perto dela secam, pois nenhuma flor colorida sobrevive perto da aura trevosa de uma garota gótica. Comeremos o quê? Continua. Após executar sua tarefa, a Saber retorna para a sombra, falando para o Assassin cuidar do resto. Tipo, ela cuidou do fodendo Berserk. Com certeza ele vai dar conta de capturar a Ilia, né?
sacanagem mesmo. Sim, não foi só o nosso protagonista que foi atrás de uma aliança com a Elia. A Rin e o White surgem e salvam os dois do Assassin. Porém, esse momento de alegria dura pouco, pois do nada, olha só quem aparece do lado da Rin. Opa! Por sorte, o White rapidamente empurra a Rin, toma um ataque da sombra no seu lugar, e não satisfeita, a entidade decide simplesmente varrer com os 4 de uma vez só. E mesmo ferido e sem forças, o White decide usar todo o resto de sua força para conjurar o seu mais poderoso Roaias. Felizmente, o poderoso escudo do herói grego é capaz de salvar todos, quer dizer, todos não. Pois após o fim da explosão, a Rin e a Elia ficaram feridas, mas o nosso protagonista, ele acabou perdendo seu braço esquerdo. E vendo que tanto ele quanto o Shiro irão acabar capotando, o White se despede da Tosaka e decide cometer um ato insano. E aí, Sakura, tô de volta. Ah, pois é, acontece que eu perdi meu braço e colaram esse outro. Não vai fazer piada de um braço maior que o outro, hein? Tudo bem. Ah, a Tosaka vai ficar aqui também a partir de agora, viu? Tudo bem. Ah, sabe a Elia? Então, ela também vai ficar aqui. Tudo bem. Até a porra da loura é foda, hein? Lógico que a Sakura não fica nada feliz com a chegada do Shiro daquele jeito, né? Além dele quase ter morrido, ele retornou com a Elia sem um berserk e também trouxe a Rin, que querendo ou não, ela guarda um rancor do caralho pra ela nunca ter ido resgatar ela na casa dos Matou. E pra desgraçar ainda mais a cabeça da mina, ela acaba escutando a Rin conversando com o Shiro lá no porão e ela descobre que a sua irmã conheceu o protagonista da mesma forma que ela. E agora vendo que a sua irmã de tsundere com meia calça é uma rival amorosa muito perigosa, a nossa menina Sakura durante a noite vai até o quarto do Shiro e decide dar o checkmate supremo para garantir de vez o cangote do nosso protagonista. Ela tira a roupa e pergunta ao protagonista por que ele quer tanto protegê-la. E o Shiro vai lá e finalmente se declara para ela. É porque eu a amo. Oh. Então, senpai, bora? Bora o quê? E foram, né? Após uma noite pra lá de intensa, durante a manhã a Rin decide preparar o café da manhã, já que o nosso menino Shiro ainda não pode usar o braço esquerdo dele ainda. E o protagonista incentiva a Sakura a ir ajudar ela a fazer o café da manhã, né? E também incentiva ela a chamá-la de irmã novamente. É uma cena bem fofinha, né? Porém, quem parece não ter acordado de bom humor foi a nossa Elia. Agora fica a dúvida, né? Por que ela acordou tão séria? Bem, talvez ela tenha dormido no quarto ao lado do protagonista, né? Bem, se vocês têm uma memória boa, devem lembrar que eu citei mais cedo que mesmo após a derrota da Cast, algo ainda estava drenando a mana das pessoas de Fuyuki. E esse algo era a sombra. A cada noite que passa, mais esfomeada ela fica. Com isso, mais uma noite chega e, como é de lei, a puberdade do Shiro e da Sakura tá estralando de novo. Mas é durante esse segundo vapo-vapo deles que o grande plot twist da rota é revelado. Após a Sakura adormecer, ela tem um sonho esquisito. Nele a garota está andando por um reino encantado, tipo esses de desenho infantil, e nesse sonho ela transforma ursinhos em doces e come eles de maneira graciosa. Porém, nesse exato momento, a Sakura não está deitada dormindo na sua cama. Na verdade, ela está andando pela cidade. E enquanto no sonho ela está comendo doces, no mundo real, ela está se alimentando de outra coisa. Não é possível! Sim, menino Ban, agora está tudo revelado. A Sakura é o grau negro criado pelos Zou. Mas como? E eu te explico. Entre já na nossa máquina do tempo e vamos fazer uma rápida viagem no tempo para o final da Quarta Guerra do Santo Grau. Como dito no nosso primeiro vídeo, durante o final da Quarta Guerra do Santo Grau, Kiritsu ordenou que a Sebe destruísse o Grau após perceber que o cálice não realizava desejos. Nisso a Sebe destruiu o Grau menor, o Kirei e o Gilgamesh, peladão, foram revividos. Claro. O meu coração não está batendo. E por acaso você tem coração, Kirei? É verdade. Rolou toda aquela destruição em Fuyuki, foi aí que o sacana do Zouken decidiu dar início à criação do seu próprio grau menor. O velho simplesmente ordenou que os seus vermes comessem as partes destruídas do grau. E para quê? Para colocar os vermes na Sakura, na tentativa de transformá-la no seu grau negro. E durante os últimos 10 anos, ela acabou se tornando um receptáculo compatível com o grau, sendo essa a única rota que ele é ativado. Mas, Matheus, por que a Sakura não virou a sombra na rota passada? E eu te respondo, menino Ban. O próprio Zouken explica que para ativar esse segundo grau, ele precisava machucar a Sakura. Porém, ela passou tanto sofrimento desde que foi levada para a mansão, que a mina virou praticamente imune ao sofrimento. Porém, quando o Shiro nessa rota, ao contrário das rotas passadas, passou a se preocupar e a florescer sentimentos intensos pela Sakura, o Zouken percebeu ali uma oportunidade de ativar o grau negro da Sakura. Pois além de intensificar o amor dentro da garota
garota, outros sentimentos também acabaram surgindo, como por exemplo, ciúmes pela sua irmã. E é por esse motivo que a Sombra sempre tentava atacar Rin quando ela estava por perto. Então a Sakura é a grande vilã dessa rota, Matheus? Você ousa insinuar que existe outro grande vilão além de mim nessa série, vira-lata? Eu nem lembrava mais desse cara. Sim, meus amigos, após ver que a situação está saindo do controle, Gilgamesh surge no beco em que a Sakura estava se alimentando de alguém e simplesmente metralha a garota com seu portão da Babilônia. Porém, quando ele dá um passo à frente, seu corpo inclina para baixo, mas não chega a tocar o chão. E quando ele olha para trás, a Sombra estava devorando a sua perna, meus amigos. Nisso que qualquer servo sensato faria nessa hora. Puxaria a E pra pulverizar a garota. Mas como é do Gilgamesh que estamos falando, você queria que eu me ajoelhasse? Tendo de um lado o rei dos heróis e do outro o Grau Negro, um confronto não poderia ser evitado. Você queria que eu me ajoelhasse? Você queria que eu me ajoelhasse? E agora, tendo absorvido o servo com maior quantidade de mana, a Sombra explode por Fuyuki inteira e devora um número colossal de vítimas. Bem, os nossos protagonistas acabam vendo o estrago que a Sombra fez pelo noticiário da TV e logo em seguida eles encontram a Sakura desacordada na entrada da casa com a sua roupa cheia de sangue. E apesar do protagonista tentar se iludir, no fundo ele sabe que existe alguma ligação entre a Sombra e a sua cremosa. Após toda essa confusão na cidade, o Zouken chamou o protagonista para os dois conversarem a sós. O velho revela que a Sakura realmente é o Grau Negro que ele criou e também diz que agora, depois da sua última refeição, a entidade simplesmente saiu do seu controle. Por causa disso, ele pede que o Shiro dê um fim à vida da Sakura, evitando assim que a Sombra possa devorar o resto da cidade da próxima vez que ela perder o controle, pois afinal de contas, essa seria a escolha que um herói da justiça como Kiritsu tomaria. Uma vida pela salvação de muitas outras. No dia seguinte, o protagonista passa o dia tendo conversas agradáveis com a Sakura, nem parece que ele teve aquela conversa tensa com o Zouken na noite passada. Ele até pergunta o que ela gostaria de fazer depois que a guerra acabasse, e ela diz que não tem nada de especial, desde que os dois estejam juntos, para ela já será algo especial. E o protagonista vai e propõe que eles saiam juntos para ver as flores na primavera. Que fofo, né, gente? E durante a noite ele vai com a faca para matar ela. Bem, acontece que no fundo, o Shiro não sabe o que fazer. Ele sabe que se a Sakura continuar viva, ela irá causar um massacre 1000 vezes maior do que o da última vez. Ele sabe que deve matá-la. Ele sabe, mas não consegue. A Sakura virou algo muito importante na vida dele durante essa rota. Algo tão importante que, inesperadamente, o Shiro decide trair o seu sonho de se tornar um herói da justiça que protege a todos para proteger apenas uma pessoa. E foi por esse motivo que o White decidiu salvar o Shiro nessa rota. Ele percebeu que o caminho que o protagonista estava seguindo dessa vez não iria levá-lo ao mesmo destino do arqueiro e, portanto, o servo não tinha motivos para matá-lo. Porém, o que o protagonista não sabia era que a Sakura estava acordada e vendo tudo. E notando que o Shiro não ia conseguir parar ela, a Sakura toma a decisão de ir sozinha até a mansão Matou para finalmente confrontar o seu avô e dar um fim a isso tudo. Porém, chegando lá, tudo que ela encontra é o bosta do Shinji. E o que o moleque decide fazer? Tenta violar a mina. Sim, meus amigos, agora vocês entendem o meu ódio contra esse moleque. E essa não é a primeira vez que ele tenta fazer isso não. Esse doente já faz isso com ela há anos. Só que antes que ele fizesse algo, um pensamento vem na cabeça da Sakura. Essa porra devia morrer. Bem, na verdade esse aí é o meu. O dela é esse aqui. Pessoas assim não deviam nem existir. E o que acontece? A Sombra atende o desejo da Sakura e mata o Shinji, meus amigos. Sim, o Shinji morreu. Enquanto de um lado a Sakura tava assim, do outro, a gente tava assim. Mas acontece que existe um pequeno problema nisso tudo aí. Quando a Sakura livrou o mundo dessa desgraça, matou o seu irmão, ela acabou cruzando uma linha em que não poderia cruzar. Por ela ter cedido aos seus pensamentos malignos, o Grau Negro finalmente finaliza a sua transformação. E isso tudo fazia parte do plano do Zouken. Ele queria que a Sakura ficasse magoada com o protagonista tentando capotar ela. Porém, o Shiro não conseguiu, matar a menina. Então o velho foi lá e usou seu plano B pra quebrar a garota, que era fazer ela matar o pau no cu do irmão dela. E agora, despertada, a Sakura e a Sombra se juntam e se tornam uma só entidade. A Dark Sakura.
Com a sua forma Dark, a nossa menina Sakura já brota na casa do protagonista para tentar capturar a Ilia. Eu não falei antes, mas a Ilia tem dentro de si o espírito do Hachi, que foi o único servo dessa guerra que não morreu sendo absorvido pelo Grau Negro. Os protagonistas tentam impedir ela, mas a Sakura atual não pode ser parada nem com palavras, muito menos na base do poder. Ela dá logo uma surra na Ringo, dando um monte de maldições com a sua lama negra, e se a Ilia não tivesse se entregado sem resistir, é provável que ela teria matado a Rin, a Rider e até o nosso protagonista. Com a Rin contaminada com as maldições da Sakura, o Shiro e a Rider vão até a igreja para procurar ajuda com Kirei. Ele cura as feridas da Rin e antes que o protagonista fosse sozinho até o castelo dos Iceberg para tentar resgatar a Ilia, ele se oferece para ajudá-lo nessa difícil empreitada. Tá bonzinho demais esse padre aí, hein, Matheus? Pois é, menino Ban. O Kirei explica que o plano do Zoken é possuir o corpo da Sakura assim que a mesma se torne uma concha vazia, que é quando a pessoa que é o grau menor vai perdendo as suas funções conforme os servos vão entrando dentro do corpo dela, né? Até que chega um momento que a pessoa perde todas as suas funções e se torna, por fim, o copo sagrado. Então o objetivo dos dois deve ser eliminar o velho antes que a Sakura vire uma concha vazia, mas o padre alerta dizendo que o objetivo dele e do Shiro só são iguais até esse ponto. Depois disso, as coisas irão para um rumo totalmente oposto. Os dois vão de Chevette até o castelo dos Iceberg, inclusive no meio do caminho, os dois conversam até um pouco sobre o Kiritsu. O padre fala que se o Kiritsu estivesse no lugar do protagonista, ele provavelmente teria matado a Sakura antes de tudo dar errado. E o Shiro vai lá e questiona ele do porquê ele ter sacrificado todos os seus seres de comando para ter curado a Sakura antes. E o Kirei responde dizendo que caso fosse apenas ela quem estivesse morrendo naquela hora, ele provavelmente não teria feito um sacrifício tão grande. Mas para o padre, o nascimento da escuridão dentro da Sakura deve ser permitido. Você tá falando da sombra? Mas ela mata pessoas. Ela já nasceu. Se ela matar depois de nascer, deve ser punida. Mas você não pode negar a ela o direito de nascer. Mas aquela coisa foi criada pelo próprio mal. Está dizendo que o filho de um criminoso é um criminoso antes de nascer? Aí você tem um ponto. Rapidamente os dois chegam até o castelo. Kirei, eu tô achando que se eu escalar essa parede aí com a mão só, eu acho que eu vou fazer muito barulho. Não se preocupe, Shonen. Como sou o supervisor da Guerra do Santo Grau, conheço as técnicas mais discretas possíveis. E após entrar aí discretamente no castelo, será que ela ouviu a gente? Larguei a minha loli. Fudeu, corre. Quê? Corre, Shonen. Fudeu, corre, Shonen. Após recuperarem a Ilia e saírem vazado com ela, a Sakura fica putaça e emerge das suas sombras um novo servo corrompido, o Berserk Negro. Que ao contrário da Saber, que veio toda de skin bonitona nova, o Berserk continua com as mesmas feridas da sua luta contra a Arturia Dark lá, além também de retornar cego. Pera, Matheus, mas a Sakura pode usar todos os servos que ela consumiu? Não todos, menino Ban, pois para ela corrompê-los, ela precisa absorver eles enquanto eles ainda estiverem vivos, que foi no caso da Saber e do Berserk. Quando ela absorveu o Lance e a Caster, os dois já estavam mortos. Tá, porra, Matheus, então ela pode usar o Gilgamesh? O Gilgamesh é um caso isolado. O seu ego era tão grande que a Sakura não conseguiria corromper ele. Por esse motivo, ela absorveu ele no mesmo momento que ele foi devorado, porque se ela demorasse um pouco, era capaz do Gilgamesh rasgá-la de dentro pra fora. E além do gigante furioso, o assassin do Zoken também começa a perseguir eles. E por causa disso, os dois decidem se separar. Enquanto o protagonista tenta fugir com a Ilia, o Kirei fica pra trás pra lutar contra o assassin. O padre sem coração. O Kirei persegue o assassin pela floresta até chegar até uma igreja abandonada. Olha, se não é o Elo Bronze. Zoken. Eu vim aqui só pra ver você levando a surra do meu servo de alto nível. E em um piscar de olhos, o assassin avança pra cima do Kirei. Porém, eu sei que esse não é o momento de falar sobre isso, mas eu nasci com um defeito. Para mim, o sofrimento dos outros representava a minha felicidade. Ciente que isso era algo maligno, eu até tentei me consertar amando uma mulher. Nós tivemos até uma filha, um satanás que nem seu pai. Porém, no fim, eu não consegui te amar, Cláudia. É mentira, Kireilson, você me ama. Não amo, amo não. Ama sim. Pra que essa faca? Fantasma nobre! Zabania! Bela! Sim, o assassino acerta o Zabania no peito do Kirei. E como sabemos, se esse golpe for acertado, o assassin poderá explodir o coração do inimigo com as suas próprias mãos. Agora irei esmagar o seu coração. Que coração? What the?
Sim, tá me ouvindo? Fala Easy antes de matar ele. Fala Easy, eita porra! Oração do Otaku. Anime nosso que está no Japão, lido seja o vosso mangá. Venha a nós animes completos, assim na internet como na TV. O chakra nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os cosplays mal feitos, assim como nós perdoamos os que acham que anime é coisa de criança. E não deixeis os vemos ir aos eventos de anime. E livrai os animes da TV aberta. Assiste por no pico! Lamen! Sim, meus amigos, o Kirei exorcizou o Zouken. Infelizmente não capotou o velho de vez, porque ainda existe uma parte dele em outro lugar, mas todos os vermes que fazem o corpo dele se manter de pé, felizmente foram purificados em nome do Senhor. Amém. Lamém, lamém, lamém. Bem ao contrário do nosso padre do capeta, o Shiro e a Ilia não estão lá tão de boas assim. Os dois estão tentando se esconder do Berserk, uma vala criada na luta que ele teve contra a Arthur e a Dark lá. Mesmo que o espírito heróico esteja cego, um fodendo Berserk putaço cego ainda é um perigo do caralho. E vendo que não existe outra alternativa, o protagonista decide usar o braço do Aichi. O nosso falecido arqueiro não colou seu braço no Shiro só por uma questão de estética, ou porque queria que a galera fizesse meme do Shiro com um braço maior que o outro. Tá, talvez essa última parte aí possa ser verdade. Acontece que com esse braço conectado no corpo do protagonista, o conhecimento do Aichi aos poucos está sendo transferido para a cabeça dele. Claro que normalmente isso não seria possível, podendo até destruir a mente do Shiro no processo. E é por esse motivo que o braço do Aichi sempre está selado com esse pano vermelho aí, o Santo Sudário. Esse sudário foi dado pelo Kirei para que o protagonista conseguisse resistir às memórias do Aichi, e mesmo com o risco de perder as suas memórias e até mesmo morrer, o protagonista decide retirar o sudário, fazendo ele automaticamente se perder em seus pensamentos. Em meio a uma forte tempestade de areia, o protagonista começa a se perguntar o que ele é, por que ele está ali e também por qual motivo ele luta. E no meio de tantas dúvidas, uma silhueta se projeta na sua frente. Ela vira para trás e fala: Advado! Com a ajuda da figura do Aichi em sua cabeça, o nosso protagonista volta a si, ultrapassa o Aichi e manda ele comer poeira. E dessa forma, ele parte com tudo pra cima do Berserk. Sim, o Shiro parte pra lutar contra o fodendo Berserk, meus amigos. E com seus poderes de projeção alcançando o ápice, o Shiro consegue até mesmo usar o Nile Leves Blade Lux, um fantasma nobre e secreto do Erax, que ele só não usa nessas rotas porque a classe Berserk não dá mobilidade suficiente para ele executar esse golpe. Porém, com o nosso protagonista, a história é outra. O Shiro enfim vence o semideus, porém antes dele desaparecer, o gigante vê a sua mestra e pela primeira vez em Fate, vemos o Berserk falar alguma coisa. Proteja ela no meu lugar. Foda, né, velho? Agora imagina o chato que deve ter sido pro dublador do Berserk sair de casa até o estúdio pra quando chegar lá, proteja ela no meu lugar. Ficou bom, diretor? Pode mandar a próxima. Obrigadão, pode ir pra casa agora. Pô, mas ficou foda essa cena, foi foda. Bem, com a Ilia resgatada e a Guerra do Grau chegando ao seu clímax, ela juntamente com a Rin e o Shiro partem para um local secreto da casa dos Tosaka. E no caminho até lá, a Ilia, acessando as memórias passadas dos Iceberg, expõe toda a verdade sobre a Guerra do Santo Grau. A guerra em si é apenas uma fachada falsa para alcançar o verdadeiro objetivo das três famílias fundadoras. O cálice realiza desejos? Sim, desde que você tenha um método na sua cabeça para alcançá-lo, o Grau irá dar todas as ferramentas para você alcançá-lo. Tipo, se você chegasse pro Grau com eu quero ser o cara mais pica do mundo, Grau, ele ia ficar tipo, e como é que faz isso? Precisa ser um objetivo pelo qual você já sabe como alcançar, só não tem as ferramentas disponíveis para realizá-lo. Mas é aí que está a questão. Realizar desejos mortais nunca foi o objetivo da criação desse ritual. Por exemplo, para você ter um desejo realizado, o Grau menor precisa ter apenas 5 servos derrotados dentro de si. Mas para alcançar o objetivo das três famílias fundadoras, são necessárias almas dos 7 servos. Tanto que o Tokiomi queria forçar o Gilgamesh a ter a própria vida no fim da Quarta Guerra por esse motivo. Mas o que seria mais caro que ter um desejo realizado? Bem, como disse, para que o Grau realize o seu desejo, você precisa saber o método para alcançá-lo. E para alcançar algo que ninguém sabe como alcançar? Nesse caso, você quer alcançar a maior de todas as forças do mundo. O grande objetivo de vida de todos os magos. Alcançar a raiz. Alcançar a raiz significa alcançar o auge de tudo. E quando se alcança ela, coisas extraordinárias são geradas. E uma delas
é o Heaven's Feel. Essa é uma das 5 magias verdadeiras, sendo Heaven's Feel a terceira magia. Ela foi criada há mais de 1000 anos por um mago lá que ninguém sabe o nome até hoje. E o que aconteceu? Ele perdeu ela. Ah, Matheus, eu perco as coisas direto. Comum demais isso aí. Tu perderia a fórmula da imortalidade, caralho? É o quê? Porque é isso que a terceira magia é. A verdadeira imortalidade. Em suma, a terceira magia foi alcançada e perdida por antepassados Iceberg, que alcançou a raiz. E ao longo coisa. Se a mãe desse mago que criou o Heaven's Feel estivesse lá, ela tinha achado. dos séculos, os antepassados dele tentaram replicar ela, até que 200 anos atrás, enfim, eles se juntaram com os Tosaki e os Makiri e criaram o sistema que conhecemos hoje como a Guerra do Santo Grau. O ritual para se alcançar novamente o Heaven's Feel. Pera, Matheus, mas no vídeo passado, Gilgamesh disse que o Grau estava corrompido. Eu não tô chamando ninguém de mentiroso, menino Ban. Acontece que o ritual nunca foi perfeito, ele sempre precisou ser atualizado em todo o fim de guerra. Na primeira guerra não teve gente suficiente, então eles acrescentaram mais 4 magos na próxima guerra. Na segunda guerra foi uma zona total, então eles acrescentaram um supervisor da igreja para organizar a guerra. E na terceira, já não bastando os problemas do sistema falho da guerra, os Iceberg, na afobação de vencer a terceira guerra do Santo Grau, acabaram quebrando as regras e cometeram a cagada suprema. Eles invocaram seu servo como uma classe secreta, o Avenger, o espírito heróico da vingança. E eles invocaram como seu espírito heróico Angry-Maia. E quem é ele? É o Shiro. Bem, a história que eu vou contar aconteceu em uma ilha isolada. Deixa eu me explicar. O design é do Shiro, é isso que eu quis dizer, tá? Os moradores de lá acreditavam no zoroatrismo. Elas queriam saber se daria para purificar os humanos das maldades do mundo e viveram a vida justa e boa. Então, eles escolheram aleatoriamente um garoto da ilha e fizeram ele carregar todo o mal do mundo. Ele agora, para todo mundo da ilha, era a personificação de Angry-Maia. E como na sua crença se acreditava que todos os problemas iriam desaparecer quando Angra fosse destruído, os moradores de lá cuspiram, bateram e fizeram a vida do moleque ser um inferno, para no fim sacrificarem ele. A fé é algo incrível. Assim que o garoto foi morto, as pessoas se sentiram leves e calmas, como se todos os seus problemas tivessem desaparecido. E sem que elas percebessem, a morte daquele garoto salvou elas de seus problemas. E inconscientemente, aquele garoto aleatório que foi tratado como lixo, virou na cabeça das pessoas um salvador. Um herói. E para onde vão as almas das pessoas que são tratadas assim? Pois é, o trono dos heróis. Mesmo sem ser o verdadeiro deus do mal, como as pessoas trataram aquele garoto como tal, ele acabou se tornando o mal de todo mundo. E quando os Iceberg o invocaram na terceira guerra do Santo Grau, o servo da classe Avenger se mostrou tão fraco que na sua primeira luta já foi capotado. E foi aí que, quando o seu espírito chegou até o Grau, o mal de todo mundo corrompeu o cálice, o transformando em um Grau que deseja apenas a destruição. Sim, foi após notar isso que o Kiritsu mandou a Saber destruir o Grau lá no Fate Zero. A partir da terceira guerra do Santo Grau, o cálice até pode realizar o seu desejo, porém, somente se for da maneira mais destrutiva possível. E quando o Zouken pegou os vestígios do Grau destruído na quarta guerra e os implantou dentro da saga, isso a tornou não só um Grau menor, como também uma espécie de mestra do Angry-Maia até o seu nascimento. Então ele explica que o objetivo dos protagonistas é parar a Sakura antes que ela acabe completando o Grau e dessa forma, o mal de todo mundo renasça na Terra. Mas como derrotar aquela Sakura Dark trevosa roubada pra caralho? Bem, é exatamente isso que os protagonistas buscam encontrar seguindo para um local secreto da mansão dos Tosaka. De alguma forma, o Shiro e a Ilia vão acessar as memórias do passado de Fuyuki, memórias do dia que o ritual do Santo Grau foi criado. Lá vemos o Zouken mais jovem e os antepassados da Tosaka e dos Iceberg. Mas o que buscamos aqui é outra figura. Esse velho aí. Quem é esse cara? Não é esse cara. É o cara. Isso mesmo. Ele é simplesmente Kiwa Zerureicho Shibainogu. E ele é simplesmente um dos caras que alcançou a raiz e simplesmente criou a segunda magia. A habilidade de viajar por realidades paralelas. E a Rin mandou o Shiro para esse passado porque ela queria que ele projetasse a grande arma do Zerureichi, a espada de joias. Então, usando o poder do braço do Aichi e após ver com os próprios olhos aquela lembrança, o Shiro consegue projetar a espada de joias do lendário mago. Ladrão! Bem, durante
Durante a noite antes da batalha final, a Rider, que estava sumida, vai até a casa do Shiro para perguntar se ele vai machucar a Sakura. Ela tem um grande apego pela sua mestra, visto que as duas têm um passado bem parecido, pois o espírito heróico da classe Rider é a Medusa da mitologia grega, mas o protagonista diz que irá salvá-la antes que ela se torne uma concha vazia, mas ele explica que para isso ele precisará da ajuda dela para vencer uma certa gótica overpower aí. Na mesma noite, Zouken, que ainda vivia como último parasita dentro da Sakura, acaba tentando possuir o corpo dela, achando que ela já tinha se tornado uma concha vazia. E para infelicidade do velho, a Sakura o tira do próprio peito e o esmaga com as próprias mãos. E logo em seguida ela também absorve o Asashin. Oxe, vencemos, Mateus! Quem dera, menino Ban. O plano do Zouken pode ter dado errado, porém, o grau já está quase finalizado. E assim que o tempo acabar, a Sakura irá morrer para nascer o mal de todo mundo. Shiro, Rider e Rin partem agora para a caverna secreta onde reside o grande grau, que também é onde a Sakura atualmente está, e logo que chegam no local, a Saber já está lá de guarda. Ela foi ordenada que deixasse apenas a Rin passar sem lutar. Então, enquanto a nossa menina tsundere de meia calça segue sozinha, o Shiro e a Rider ficarão para trás para terem o seu grande embate contra a Saber. Com isso, a Medusa diz para o protagonista seguir o plano e também acrescenta dizendo que se ela usar todo o seu poder, ela conseguirá ficar de pé de igualdade com a Saber por uns 2 minutos. Nem um Berserk conseguiu lutar contra a Saber, imagina... Meus amigos, essa é a luta mais foda de Fate Stay Night. Não, essa é uma das lutas mais épicas que eu já vi nos animes. Quando a Medusa tira sua venda e começa a correr que nem um papaléguas, na moral, parabéns o Ufotable. Assim como no Limited Blade Works tu fez o Lance ser meu servo favorito, depois de eu menosprezar ele, dessa vez foi a vez da Rider se tornar minha serva favorita do Heaven's Feel e entrar para o canal como emote do clube de membros. Muito obrigado. E meu amigo, o momento final da luta é de lascar o cocorô. No momento que a Saber começa a conjurar Excalibur e a Medusa começa a conjurar o seu mais poderoso fantasma nobre, Mateus, já Excalibur destruiu até o grau. O que a Medusa irá fazer para parar ele? Exato, menino Ban. Ela realmente destrói tudo. E é por isso que o plano maluco deles era que o Shiro usasse o Uroaias do Atia para aguentar um pouco do dano da Excalibur por uns segundos, para depois a Medusa partir com seu fantasma nobre para cima da Saber. E aí você me pergunta, chegar como? É aí que conhecemos finalmente o motivo da Medusa ser da classe cavaleiro, meus amigos. Eis o seu mais poderoso fantasma nobre. Isso aí, na verdade, é mostrado E no o que ele Fate, né? faz? Na Rota Fate. Ele simplesmente... Sai da frente, Satanás! Inclusive, quando eu vi essa cena no filme, eu achei que o plano do Shira era tipo usar o Uroaias pra tancar Excalibur até a Rider invocar o Pegasus dela. Só que quando eu vi o making off dessa cena, eu descobri que quando a Medusa parte com seu fantasma nobre, o Pegasus vai levando na frente o Uroaias junto pra ir tancando o ataque da Saber até chegar nela. Só que a cena tem tanto detalhe, tem tanto efeito que tu nem nota no filme. Nossa, velho, essa cena foi uma experiência que aqueceu demais meu cocorô de fã de anime, sabe? Fazia anos que eu não sentia isso. É algo que eu não consigo explicar em palavras. Eu apenas sentei e pensei, puta que pariu, o dinheiro do imposto de renda ao Ufotable foi bem investido, velho. Bem, enquanto os nossos protagonistas derrotaram a Saber após muita dificuldade, a Rin, por incrível que pareça, está derrotando a Sakura sem muita dificuldade. E não é que aquela espada de joias do véi lá era foda mesmo? E isso frustra demais a Sakura, tanto que ela começa ali a desabafar sobre como a vida dela foi tão injusta. Enquanto a irmã dela sempre se dava bem, ela estava na mansão dos Makiri, sendo torturada, desprezada e amedrontada. Seu sofrimento era alegria para todos à sua volta. Porém, no momento que a Rin podia ter dado um fim à vida da Sakura, ela não consegue machucá-la. Mesmo que a sua irmã tenha se mostrado dura com ela todo esse tempo, por dentro ela estava sem a mínima coragem de machucá-la. E por isso, é ela quem é ferida gravemente pela Sakura. Logo após isso, o Shiro chega até o local onde as duas estavam lutando. Ele tenta correr até a Sakura, porém a Sombra, que é a personificação do Angry Maia, tenta impedi-lo. Inclusive, durante um ataque da Sombra, já percebemos que o braço dele nem de carne é mais feito, e não é que o corpo dele é feito de espada mesmo. O corpo do protagonista já projetou armas poderosas demais. O fantasma nobre do Berserk, a espada de joias, o Uroaias. Executar mais uma projeção desse nível, com certeza poderá levá-lo ao fim da sua jornada.
E mesmo com o risco de esquecer tudo ou até mesmo morrer, o nosso menino Shiro retira o Santo Sudário pela última vez e projeta uma estranha adaga. Ele vai até a Sakura, crava a lâmina no seu peito e, por incrível que pareça, a adaga não tira a sua vida. Na verdade, o que foi cortado foi a sua ligação com Angry Maia. Como, Matheus? Eu não disse mais cedo que a Sakura era tipo uma mestra do Angry Maia até que ele nascesse? Então, o protagonista projetou para retirar essa ligação entre os dois o quebrador de regras da Caster. E com isso, finalmente, a nossa menina Sakura é libertada do Vingador. Vexemos, Matheus! Ainda não, menino Bamba. Porra! Infelizmente, o ritual do grau já avançou demais. Com toda a mana absorvida, é questão de tempo até que o mal de todo mundo renasça na Terra. A única alternativa que sobra é que alguém destrua o grau. A Rider chega até o Shiro e ele pede que ela leve a Rin e a Sakura para fora da caverna. E já de cara ele demonstra ter sido muito afetado pela sua última projeção, porque ele não consegue nem lembrar o nome da Rider mais. Eu preciso parar aquela coisa agora. Então, por favor, entregue isso pra Sakura no meu lugar. Não faça isso, Shiro. Você mesmo irá entregar pra ela quando retornar. Deixa pra lá, eu entrego. Fazer o quê, né? O nosso menino Shiro caminha agora em direção ao grande cálice de Fuyuki. Porém, ao se aproximar dele, uma figura solitária repousava sobre uma pedra enquanto aguardava a chegada do nosso protagonista. E quem ele é? Kirei, meus amigos. Ele está ali aguardando o nascimento do seu Messias, aquele que trará todo o sofrimento ao mundo. Afinal, ele já tinha dito o seu plano para o protagonista. Ele deseja permitir o nascimento do Angry Maia. O Kirei, assim como o Shiro, está morrendo aos poucos, então tendo de um lado aquele que se alegra com a felicidade dos outros e do outro aquele que sente prazer com o sofrimento dos outros, os dois não têm outra alternativa a não ser lutarem até a morte. Enquanto os dois lutam, vemos o parasita do Zouken todo desesperado tentando salvar sua vida. E no fim, inevitavelmente acontece o que ele mais temia. Ele acaba caindo na lava, mas não sem antes ver um fantasma da sua antiga colega Iceberg, que surge para lembrar ele do motivo deles terem buscado recuperar o Heaven's Feel. As três famílias se juntaram porque queriam eliminar todo o mal desse mundo. E veja que ironia do destino, né? Hoje o grau que eles criaram está tentando invocar o próprio mal de todo mundo. E para alcançar um objetivo tão utópico, eles acreditavam que só através da descoberta da terceira magia, a humanidade poderia transcender para uma forma superior de vida e assim todos poderiam alcançar esse objetivo utópico. Enquanto isso, o Shiro e o Kirei continuam sem embate, inclusive essa é uma daquelas lutas cruas, onde a luta é na base do murro mesmo. O padre é quem mais se ferra nela, porque o corpo do Shiro tá todo cheio de lâminas saindo da pele, e quando percebe que seu corpo não irá aguentar, o Kirei para o seu combate e momentos antes de morrer, executa o seu papel como supervisor da Guerra do Santo Grau. Você é o último mestre vivo, Emiya Shiro. Cabe a você escolher o destino do grau. Morri. O protagonista segue até o mais próximo do grande grau para fazer a sua última projeção. Projeção essa que irá cavar a cova dele, pois ele já ultrapassou o limite de projeções e é questão de tempo até que ele capote. Porém, antes que projetasse a Excalibur e destruísse o grau para sempre, infelizmente, o protagonista fraqueja. Fraqueja, pois esse já não é o mesmo Shiro, herói da justiça da rota Limited Blade Works. Aquele que colocava o sentimento dos outros em primeiro lugar. Infelizmente, nessa rota, ele se tornou alguém que deseja continuar vivendo a sua vida ao lado das pessoas queridas. E por causa disso, a Ilia surge e decide se sacrificar para que ele viva, pois segundo ela, os irmãos mais velhos devem proteger os mais novos. E é por isso que eu acho essa rota tão foda, velho. O que não teve no Limited Blade Works, aqui teve de sobra. A Rin se resolvendo com a sua irmã, a Ilia se resolvendo com o Shiro e descobrindo que o Kiritsu ia sempre tentar visitar ela, só que os Icebergs não deixavam. Tudo ficou bem fechado nessa rota. A Ilia então sacrifica a própria vida para fechar o grau de Fuyuki para sempre, mas não sem antes usar uma versão incompleta do Heaven's Feel para tentar preservar a alma do protagonista, já que o corpo dele já não iria resistir por muito mais tempo. E com isso, a quinta guerra do Santo Grau de Fuyuki chega ao fim, encerrando para sempre o Grau de Fuyuki. Nossa, mudou até o fundo.
Bem, Legal. infelizmente é mostrado pra gente o que acontece no futuro. Como eu disse, a Elia conseguiu preservar pelo menos a alma do protagonista, e a Rin e a Sakura colocaram ela dentro de uma gaiola. Vocês acham que eu sou periquito pra estar preso em gaiola? Tatacaê, desgraça! Mas não, ele não fica preso numa gaiola pra sempre. Graças aos poderes da terceira magia, o Shirou conseguirá viver dentro do corpo de uma marionete. Viu, Sakura? Dessa forma você irá poder ver as flores de mãos dadas com o Shiro de novo. Eu só tô preocupado porque eu não tô vendo o pau. E dessa linda forma me despeço do nosso especial de resumão de uma Fate. preocupação Muito justa. obrigado a todos que acompanharam essa série. Eu me dediquei demais pra fazer o melhor resumão possível. Percebe-se, Nossa, Matheus, velho, eu percebe-se. estou há mais de 3 meses só assistindo Fate, só vendo coisa de Fate, só vendo meme de Fate. Fate é um anime O bicho tava incrível. Eu senti que respirando devia Fate. trazer esse resumão pra vocês perceberem isso, sabe? Eu tô muito ansioso pra explorar os outros Fates com vocês no futuro. Na moral, velho, eu tô muito ansioso pra isso. Esse universo, esse anime é muito foda. Principalmente essa rota, né? E nem vem com esse papo de rota da rinha meia, nhenhenhen. Como que uma rota é boa se a desgraça do Shinji tá vivo? Justo. Eu falo porque antigamente a UBW era a minha favorita, né? Aí eu vi os filmes do Heaven's Feel. Heaven's Feel era a minha favorita. Muito melhor, velho, na moral. Essa porra do Shinji morre, né? Então, enfim. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, deixa o like, se inscreve, que ajuda demais o canal. Foi sensacional ver esse resumão, né? Essa saga de resumão dele aí. E, galera, é isso. Falou.